irmãos e irmãs, no último final de semana refletíamos um pouco sobre a comunidade eclesial. E hoje nós somos convidados a pensar um pouco sobre uma condição que é fundamental numa comunidade cristã. O que é que nós realmente devemos viver na comunidade cristã? O que é que a gente também deve exercitar até mesmo na família? A experiência da correção fraterna. Eu sei que para muitos isso não é nenhuma novidade, a gente até sabe o que é, mas eu sei também o quanto é difícil a gente vivenciar essa experiência, corrigir as pessoas. Imagine só, às vezes a gente até pensa, quem somos nós para corrigir alguém? Mas tudo parte do princípio do amor, que é evidenciado na segunda leitura de hoje. Inclusive, para nós o amor é muito maior do que a verdade. Por isso que a gente precisa realmente pensar um pouco sobre aquilo que a gente vai dizer sobre o outro. Imagina só na relação em casa. A mãe, vez ou outra, esconde do pai alguma coisa que o filho fez. E faz isso porque ama. Quem ama não quer suscitar em casa, quem ama não quer suscitar em casa conflitos, discórdias, divisão. Então vejam que em muitas situações prevalece o princípio do amor. O marido, por exemplo, convertido, precisa estar dizendo à esposa o que foi que aconteceu na sua vida pregressa. É necessário realmente demonstrar amor, até mesmo nessas situações. Então vejam que para nós o amor é princípio fundamental. E aí a gente olha a primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel. Ele é instituído vigia, sentinela do povo de Deus, para manifestar o cuidado, para dizer às pessoas quando é que eles estão caminhando num caminho que não vai ser muito agradável depois. E essa postura também deve ser a nossa. A gente vê que as pessoas estão caminhando em certos caminhos, a gente até já prevê que não vai ser muito interessante. Qual deve ser a nossa atitude? Tentar alertar, tentar mostrar qual é a melhor alternativa, tentar mostrar qual é o melhor caminho a seguir. Nós devemos também assumir essa postura, essa atitude de sentinelas, de vigia. Não é agora que a gente vai estar fiscalizando a vida dos outros. Eu sei que tem gente que é profissional nisso, mas não é isso que Deus quer de nós. Imagine você perder tempo quando devia cuidar da sua vida, fiscalizando a vida dos outros. Longe de nós essa atitude. Mas se você vê que alguém precisa de uma orientação, você realmente deve corrigir, você deve alertar. Tanto é que a palavra correção diz muito sobre isso. Correção, organizar a vida. E quantas vezes a gente não precisa realmente organizar a nossa vida? Lá no Evangelho de hoje a gente encontra alguns passos que são necessários para a gente viver essa experiência de correção fraterna. É até interessante que inicia dizendo: se teu irmão pecar contra ti. Aqui não é simplesmente o mal que a gente sente por conta de um pecado que foi feito contra nós. A gente precisa distinguir que a correção fraterna, ela pode ser passiva, mas também pode ser ativa. Uma correção fraterna ativa é aquela que você chega próximo de alguém e diz: olha, é melhor você não ir por aí. Você dá uma orientação positiva. E uma correção fraterna passiva
é aquela quando você se deixa corrigir. Será que nós estamos realmente prontos para ouvir, algumas orientações? Ou a gente simplesmente não quer dar ouvidos àqueles que realmente se preocupam com a gente? E olha que tem aqueles que são sentinelas para nós, que veem que a gente não está fazendo alguma coisa certa e vem nos advertir. Será que a gente mostra abertura realmente? Ou a gente simplesmente escuta e nada faz? Então vejam que são duas posturas. Uma coisa é você ajudar alguém a melhorar, e outra coisa é você se abrir para aquilo que alguém diz, em vista de um sucesso na sua vida pessoal, em vista de você realmente tentar acertar. E aí o Evangelho vai dizendo esse passo a passo da experiência de correção fraterna. E é interessante que aparecem para nós várias opções. Isso quer dizer que a gente sempre deve insistir. A comunidade deve se esforçar o quanto puder para que alguém possa melhorar. A gente não pode desistir de alguém fácil, não. Quem somos nós? Será que somos tão perfeitos assim? Todos nós carregamos a mancha do pecado. A gente sempre precisa dar uma nova chance aos outros. E é isso que o Evangelho de hoje tenta mostrar. Não desistir de alguém facilmente. A gente tem que utilizar todos os meios que estão ao nosso alcance para ver que realmente é possível enxergar a mudança na vida de alguém. E aí vamos a esse passo a passo que o Evangelho coloca. Se teu irmão pecar contra ti, corrige-o, mas em particular. Não está aqui dizendo que você, sabendo do pecado de alguém, você deve sair por aí propagando, difamando as pessoas, ferindo a dignidade de alguém. E olhe como é fácil, você que até supõe, às vezes não tem nem certeza, e a pior coisa que tem, você criar situações e sair difamando as pessoas. Se você realmente quer corrigir alguém, chame em particular. Agora tenha maturidade e use o princípio do amor. Quando a gente ama realmente, a gente até tem a paciência suficiente para saber esperar. Porque as coisas não acontecem a toque de mágica, não. Então chame em particular, com muita caridade, faça lá a sua colocação, mas não pense que você vai transformar a pessoa simplesmente naquele instante. E como é bom, por exemplo, a gente ouvir que alguém diz, você tem razão. Seria bom que até a gente começasse a dizer isso quando escutasse alguma advertência, mas você realmente tem razão. A gente ganha a pessoa com o amor que a gente revela, com a paciência que a gente demonstra. Se a gente faz isso em particular, naturalmente a gente até ganha um amigo. Então esse é o primeiro passo que a gente deve realmente observar para vivenciar essa prática da correção fraterna. Mas se o irmão não deu ouvidos, e o Evangelho continua. Vamos chamar duas testemunhas, pessoas que realmente querem o bem, pessoas que estão preocupadas e que tenham até maturidade. Não vamos chamar qualquer pessoa. Vamos chamar pessoas que querem o bem dessa outra e vamos também advertir. Mas se nem assim resolve, vamos confiar à igreja, à comunidade. Mas se nem assim também resolve, ninguém tem o direito de excluir ninguém. Na comunidade cristã, ninguém tem esse direito de dizer, por conta do seu pecado, você não pode mais vir aqui. A pessoa mesma é que se auto-exclui. Ela mesma é que faz a opção de ser tratada como pagão. Aqueles que estão à margem
ser tratado como pecador público. E qual deve ser a nossa atitude em relação a esses irmãos? A mesma atitude de Jesus. A mulher pecadora, por exemplo, foi pega em adultério, todo mundo já com as pedras nas mãos para apedrejá-la até a morte. Qual foi a atitude de Jesus diante dessa pecadora pública? Concedeu o perdão. Sempre dá uma nova chance. Não deixar de acreditar. Então eu acredito que a liturgia de hoje deve suscitar em nós essa abertura para vivenciarmos essa correção fraterna, que é tão necessária na vida da comunidade, que é tão necessária na vida da família. Não vamos estar aqui usando o pecado dos outros em nosso favor, porque mais dia menos dia a gente vai pagar por isso. Não usemos o pecado dos outros em nosso favor. Peçamos a Deus então que o nosso coração esteja aberto a essa experiência e que a gente possa vivenciar intensamente essa experiência do perdão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ressuscitou ao terceiro dia,